Amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Chacatirão, do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta Forroz, Congregação Nova Campinas, do Caxias. Estou aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, primeira aula do primeiro trimestre do ano de 2021. E como dissemos nesse último trimestre, esse vídeo que vai para o YouTube está sendo gravado, tem como objetivo alguns irmãos que por motivo de doença, ou trabalho, ou por causa da epidemia e deslocamento, não podem estar na igreja. Mas nós estamos com a escola bíblica presencial, tanto na sede como nas congregações, e o irmão que puder estar, esteja lá presente para estudar, para poder fazer as suas perguntas, para que o professor, cada um especificamente em cada igreja, possa responder, os irmãos sejam abençoados. Esse trimestre, o assunto é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Vamos estar estudando aqui 13 lições. O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequiel Soares, ao qual, aqui interagindo com o professor, que só tem na lição na revista do professor, fala alguma coisa sobre ele. Ele é o líder, é o pastor-presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Ele é o presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, é graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências na religião pela Universidade de Mackenzie, e é também autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologética Cristã, temos ele na nossa biblioteca da igreja, na sede, Heresias e Modismo e a Razão da Nossa Fé, todos publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então vamos aqui, lição 1, a pessoa do Espírito Santo, dia 3 de janeiro de 2021. O texto áureo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, Efésios 4:30. Em verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Temos a leitura diária e espero que os irmãos possam ter lido em suas casas, e a leitura bíblica em classe, que se encontra em João, capítulo 14, verso 16 ao 18, e também o verso 26, e o capítulo 16, verso 14. João 14. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E João 16, versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. A autor da lição tem como objetivo geral expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. E o objetivo específico nesta lição: 1. Apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. 2. Relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E 3. Afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A introdução da lição de hoje nos diz o seguinte: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Certa vez Paulo chegou em um determinado lugar
e falou com as pessoas ali, o que vocês conhecem da Bíblia, quais vocês conhecem o Espírito Santo? Ela disse, não conhecemos, nós conhecemos só o batismo de João. Aí Paulo pregou para eles, ensinou, eram pessoas que estavam querendo servir o Senhor, estavam servindo ao Senhor na verdade, mas tinham uma falta de conhecimento bíblico importantíssimo. E aí Paulo disse, olha, vocês precisam conhecer quem é o Espírito Santo. Explicou para eles, mostrou, como vamos aprender nessa lição, que cremos num único Deus, em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Realçou, naquele momento, a pessoa do Espírito Santo, orou sobre a vida deles, eles foram batizados no Espírito Santo com a manifestação do dom de línguas, e que aqui está dito nessa lição, nessa introdução da lição. Nós vamos estudar o pentecostalismo, a atualidade do pentecostalismo. Mas o pentecostalismo é algo que está centrado na ação, que nós vamos ver aqui, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Se eu não conheço, se eu não entendo quem é o Espírito Santo, e hoje nós vivemos um momento, nós vamos ver durante a lição, muita gente ensinando muita coisa que não está de acordo com a palavra. E aí precisamos aprender quem é o Espírito Santo, para depois aprender como ele atua, o que ele faz, falar sobre batismo no Espírito Santo, dons espirituais, tudo aquilo que nós sabemos que é a atuação do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. Então, esta lição nos fará aprender, é lógico, uma lição só. Na semana que vem nós vamos tocar em alguns aspectos do Espírito Santo, é outra lição, mas especialmente aqui nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo e precisamos aprender. Essa é fundamental, que eu entenda essa lição para que possa continuar entendendo todo esse trimestre de estudos. Então vamos para a primeira divisão, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, sua personalidade, seus atributos divinos e suas obras, e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Muito importante, eu vou aqui, eu sei que é meio difícil para os irmãos ver, porque aqui vai ficar até invertido, mas a capa da lição, ela nos mostra uma pomba e uma Bíblia aberta. A pomba é símbolo na Bíblia Sagrada do Espírito Santo, e ali está a palavra de Deus. E nós vamos aprender, não só nesta lição, mas no trimestre inteiro, que o pentecostalismo, a ação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, está interligado à Bíblia Sagrada, ao cumprimento da palavra. Por isso temos que entender, a lição é aprender o que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina sobre o Espírito Santo, não opinião de um homem, de uma doutrina, de uma denominação ou de qualquer situação. É o que a palavra de Deus nos ensinará. A primeira coisa que vamos aprender, primeira lição importantíssima aqui no ponto 1, é divindade. Divindade. A deidade absoluta do Espírito é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É interessante já começar a entender aqui. Não são coisas diferentes, é um único Deus. Por isso o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui estão as 3 pessoas em igualdade. Como elas estão na bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo e Divino Espírito sejam com todos, amém? E como está em outras partes da Bíblia Sagrada. E a gente tem que entender isto bem.
Pastor, por que nós temos que falar sobre a divindade do Espírito Santo? Porque, infelizmente, meus amados irmãos, várias religiões e seitas apregoam que nós, os cristãos, somos politeístas, que nós servimos a vários deuses porque cremos na Trindade. Isso os judeus falam, os muçulmanos falam a respeito da igreja cristã, e algumas seitas que surgiram aí, que pseudomente são cristãos, você vai pegar no IBGE, quando faz seu censo, pessoas que pertencem a algumas coisas que eu vou falar agora daqui a pouco, são catalogadas como cristãos. Tem o Testemunho de Jeová, que é um modalista na termo que só Jeová é Deus, o Espírito Santo é uma força, Jesus, eu não sei nem como explicar o que ele diz sobre Jesus, já mudar tantas suas histórias, mas não é Deus. Então, esse é muito perigoso, porque parece evangélico de forma grandiosa e verdadeira, canta-se muitas vezes até hinos na igreja, as igrejas chamadas Voz da Verdade, que tem um conjunto Voz da Verdade de São Paulo, a qual pregou que em Jesus, aí é o modalista para Jesus. Em Jesus você vê o Pai e vê o Espírito Santo. Não. São três pessoas distintas, como aqui a forma Batimóvel fala, e outras partes, como já citamos, até na bênção apostólica, outras partes, por exemplo, no batismo de Cristo, que ele vai falar aqui adiante, né? Estou até antecipando um pouco. O Pai fala, esse é meu Filho amado que me compraste, Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo aparece em forma corpórea de pombo, ou seja, mostrando que tem três deuses? Não. Três pessoas como o mesmo Deus. Não somente na forma trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Segundo Samuel 23, 2 e 3, 2 Coríntios 3, 17 e 18. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes de Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é o templo de Deus. João 14, 23. Então, aqui o texto está citado. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, nós somos templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito Santo é Deus. É simples, meu amado irmão. É só você conseguir entender a sua língua pátria, o português. E quando o português não é claro, porque a tradução bíblica, a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego koiné. O Antigo Testamento em hebraico, algumas pequenas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego koiné, uma pequena partezinha em aramaico. Nessa língua original, a gente vai mais profundamente ver e observar, onde Jesus disse, enviarei outro Consolador. A palavra grega usada é da mesma essência, da mesma substância. Ou seja, o Espírito Santo era não, né? Falar era, alguém vai interpretar. Como Jesus falei, era porque Jesus estava dando. Da mesma substância que o Cristo. Então, não há uma diferença entre um e o outro. Pai, Filho e Espírito Santo. E para terminar este primeiro ponto da divindade, o autor cita aqui assim: assim habita no crente como Deus triniuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos 5, 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Então, como é sempre bom ler a Bíblia, aqui, né, os vídeos têm um limite de tempo, né? Então a gente não pode ficar lendo. Não, a gente faria vídeos mais longos, como na igreja, a aula dura 1h30, mais ou menos. Aqui, os vídeos é em torno de 1 hora. Então nós não podemos citar muitos versículos, mas você, o irmão em casa,
pode ler os versículos que estão citados na lição e aprender. Então, Atos 5, 3 e 4 diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mais um dos textos bíblicos, como eu disse, meu amado irmão, no início, na introdução. Estamos aqui aprendendo Bíblia. Não a ideia, a doutrina metodista pentecostal, não tem doutrina metodista pentecostal. A ideia que vem na cabeça do pastor Hélio resolveu pregar alguma coisa? Não. É o que a Bíblia diz. Todo mundo conhece o caso de Ananias e Safira, os dois venderam uma herdade. Era naquele primeiro momento, os discípulos pegavam seus bens e davam todos os seus bens, abriam mão deles, e depois isso era dividido entre todos de partes iguais. Era um hábito no início da igreja, assim foi por algum tempo. Mas Ananias e Safira venderam um terreno, resolveram ficar com uma parte. Mas o Espírito revelou a Pedro. Revelando a Pedro, ele pôde então conversar com Ananias. E primeiro ele diz: você mentiste ao Espírito Santo, depois mentistes a Deus. Então a Bíblia é clara em mostrar que o Espírito Santo não é uma força, não é um fluir, não é outra coisa, mas é Deus como uma pessoa. Segundo ponto que nós vamos ver aqui é personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são intelecto, emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e raciocina. 1 Coríntios 2, 10 e 11, Romanos 8, 27. Vamos ler mais um texto para ficar bem claro para os irmãos poderem entender. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, é o Espírito que intercede. Força ativa não intercede por ninguém. Mas uma pessoa, sim, intercede por alguém. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Vamos aqui ler Efésios 4:30. Vamos aqui abrir rapidamente a Bíblia Sagrada e ler aqui Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Força não se entristece, mas pessoa se entristece. E é volitivo, ou seja, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo e sua comitiva se dirigissem a Betínia. A 16 deixa claro que Paulo queria ir pregar na Betínia e o Espírito Santo disse não impediu ele de ir. E depois Paulo acaba indo para Macedônia, prega, Lídia se converte, carcereiro de Filipos, e ali começa a primeira igreja no continente europeu. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Ou, como na tradução brasileira, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, como lhe agrada. Força distribui alguma coisa para alguém? Não. Uma pessoa pode distribuir. Ele distribui os dons como ele quer. É isso que a palavra diz. Volto a repetir, como eu disse na introdução, no ponto anterior. Não é a doutrina metodista pentecostal, nem da Assembleia de Deus, porque estamos estudando uma revista editada pela CPAD, e aqui o autor chega até alguma edição citadas da Assembleia de Deus. Não é a doutrina dos pentecostais, é a doutrina bíblica, é a palavra de Deus. É ler, orar,
para que possa entender e entender. Estamos estudando a palavra de Deus. Por isso citei vários textos bíblicos e outros já o irmão na sua casa pode abrir e entender sobre isso. Vamos para a terceira subdivisão. Atributos divinos. Nós vimos já neste ponto que fala sobre a revelação do Espírito nas Escrituras, que fala sobre a sua divindade, sobre a sua personalidade e agora atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Então, todo o poder também está sobre ele. E a forma de poder e milagres, Mateus 12, 28, Atos 2, 4, o Espírito Santo conhece todas as coisas até a profundeza de Deus, então ele é também onisciente, assim como o coração humano. Ele cita Ezequiel 11, 5, Romanos 8, 26 e 27, as coisas do futuro, como João 16, 13 e Atos 20, 23, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado o Espírito Eterno, Hebreus 9, 14. É o Criador do ser humano e do mundo, Jó 26, 13, 33, 4, Salmo 104, 30, e também o Salvador, Efésios 1, 13, Efésios 4, 30, Tito 3, 4, 5. A palavra de Deus apresenta, de igual modo, seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Tanto ele tem atributos que nós vemos somente pertence a Deus. Onisciência, onipotência, onipresença, santidade, verdade, sabedoria. Isso tudo a Bíblia nos mostra, nos revela sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, não há porquê entrarmos numa ideia errada de muitos por aí, que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo, enfim, qualquer coisa que queiram inventar. Eu quero até dizer uma coisa para os irmãos, já tenho dito isso aqui, algumas lições e algumas reflexões que temos feito, que todas essas heresias modernas, que a gente fala moderna, né, que apareceu, que pegou no século tal, no século XIX, século XVIII, não tem nada de moderno. Lá no passado, alguém já quis pregar isso, alguém já quis ensinar isso, alguém já falou isso, e foi combatido pela igreja. Alguns vêm dizer que a igreja só reconheceu o Espírito Santo no concílio, não sei de conta, eu estudei o professor Carlos Moura, ele falou alguma coisa sobre isso. Não tem nada disso, meu amado irmão. Tire isso da sua mente. O que aconteceu? Eu vou fazer apenas um resumo pequeno para que o irmão possa entender. Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu, viveu, mais ou menos aos 30 anos começou seu ministério, começou a pregar, a ensinar, a fazer os seus milagres, suas maravilhas. Depois de um ano, escolheu para si, entre todos os discípulos que o seguiam, já seguiam a Cristo, mas escolheu 12 para estar mais perto deles. E durante cerca de 2 anos e meio, ele andou com esses 12, ensinou-os, preparou-os. Ao final, antes dele subir ao céu, ele soprou sobre eles, não os 12, porque Judas não estava mais lá, e disse: recebei o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Depois nós vamos estudar uma lição específica sobre batismo com o Espírito Santo. Aí é outro departamento que precisamos, importantíssimo, vamos ver lá. Então, e subiu ao céu. E disse que voltaria. A promessa é que ele voltaria para buscar a sua igreja, é o que nós estamos aguardando. A igreja começou a pregar a palavra. Primeiro ficou meio preso em Jerusalém, depois veio a perseguição, pregar em outro lugar, fora Samaria e tal. Depois Deus chamou após São Paulo. Ele passa a pregar para os gentios, especialmente, e a igreja cresce. Todos os apóstolos morrem, inclusive Paulo, João o último lá depois do Apocalipse. E agora vem o que nós chamamos pais da igreja, o que a história da igreja chama de pais da igreja. E esses homens começaram a conviver com alguém que trouxe
ensinamentos errados, interpretou mal. Já havia no tempo de Paulo, de Pedro. Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz, olha, Paulo escreveu algumas coisas que as pessoas estão deturpando. Então já havia gente deturpando esse ensinamento. Paulo fala isso a Timóteo, ensina, é só você ler a Bíblia claramente, você vai ver. E aí surgiram. Não tinha mais nenhum daqueles que conviveram com Cristo vivos, então aqueles homens oraram, buscaram a Deus, fizeram vastas reuniões e escolheram, depois de muita oração, o cânon sagrado. Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus. Existe outro livro? Existe. A própria Bíblia cita. Existem outros livros que foram escritos, mas não considerados inspirados pelos pais da igreja. Acabou aí, pastor? Não. As heresias continuaram, as pessoas continuaram ensinando heresia, a igreja continuou tendo que se reunir, discutir, olhar a Bíblia e chegar à conclusão, não por ideias deles, não porque eles achavam que deveriam ser assim. O que eles pegaram foi o cânon sagrado, Gênesis e Apocalipse, estudaram e viram e fizeram, vamos dizer assim, um doutrinamento teológico sobre a pessoa do Espírito Santo como Deus, e aí passaram a ensinar desta forma. O Espírito Santo só foi colocado como Deus no século não sei o quê. Não tem nada disso. Quem coloca o Espírito Santo como Deus não é pai da igreja, não é fulano, não é ciclano, não é concílio, é a Bíblia Sagrada. Acabamos de ler aqui. Esse ponto foi só lendo a Bíblia, mostrando divindade, personalidade, atributo divino. É a Bíblia. Porque os falsos mestres de hoje, que recantaram as doutrinas erradas lá de trás e trouxeram como algo novo, eles vêm trazer isto para tirar e desviar você da verdade bíblica. Fique com a palavra. Nós vamos encerrar este primeiro vídeo. Gostaríamos de poder fazer um vídeo só, mas eu não tenho a possibilidade de fazê-lo. Quem sabe um dia a gente possa fazer um vídeo só. Então terminamos este e estudamos a introdução e o primeiro ponto. E vamos ter um segundo vídeo onde estudaremos o segundo ponto, o terceiro ponto e a conclusão desta lição de número 1.